De volta com o cenário político. Hoje, quarta-feira, estamos conversando sobre o trabalho da promotoria eleitoral no processo eleitoral. A promotora de justiça, Patrícia Antunes, está aqui no estúdio com a gente e você pode mandar a sua pergunta, participe do programa de hoje, nesta terça-feira. Estão aí, na tela, as redes sociais. Hoje é quarta. Quarta-feira. Boa, Vanuf, me lembrando aqui do lado. O WhatsApp 88028979, Twitter, Instagram, segue a gente. Carol, o que é que você vai fazer amanhã, quinta-feira? Trabalhar. Muito bem. Na rádio de meio-dia à noite no cenário político. Isso a gente já sabe que Carol vai fazer. Mas os candidatos ao governo do Estado, qual é a agenda de cada um? Acompanhe agora. Nesta quinta-feira, a candidata Cloriza Linhares, 8 horas, cumpre convite da Undime, União dos Dirigentes de Educação Municipal. 10h30 da manhã, reunião com o presidente do CRO. 2 da tarde, reunião com coordenação da campanha. 7 da noite, culto evangélico. O candidato Fábio Dantas, 10 da manhã, visita a SEASA com a deputada Cristiane Dantas e o deputado Kelps Lima. 13 horas, visita a Areis. 15 horas, visita a senador Georgino Avelino. 4h30 da tarde, arrastão em Parnamirim. 7h30 da noite, comício em Nízia Floresta. A candidata Rosália Fernandes, 12h30, concede entrevista para a TV de Currais Novos. Os candidatos Bento, Capitão Stevenson, Daniel Moraes, Fátima Bezerra, Nazareno Neres e Rodrigo Vieira não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. Tava difícil de fechar a agenda, né? Para esse pessoal, ainda não enviaram, viu, minha gente? Para falar a verdade, 19h56, ainda estão definindo o que é que vão fazer amanhã. Pois é, Carol, a gente percebe aí o pessoal já com dificuldade de fechar a agenda, quem diria, né? Faltando 10 dias a partir de amanhã, quinta-feira, dia 22, faltam 10 dias para o pleito. Está afunilando esse calendário eleitoral. Inclusive amanhã, quinta-feira, é o último dia para o eleitor que perdeu, que extraviou o título eleitoral, de pedir a segunda via no cartório eleitoral ou mesmo pela internet. É mais fácil ir lá no site do TSE, botar os dados e imprimir. Tem essa possibilidade também. Você que está quite aí com a Justiça Eleitoral, imprimir o seu título ou então usar o e-título, né, para ir votar também. Para votar, Carol, se você souber onde é que está ali a sua seção, a sua escola, para você votar, basta levar um documento com foto. Então, para o título de eleitor, já que você gosta de ter em mãos, é até amanhã esse prazo da segunda via. Exatamente. E aí eu vou aproveitar aqui a pergunta da Vera Lúcia no aeroporto, que não tem a ver diretamente com o trabalho da promotoria eleitoral, mas a gente pode esclarecer aqui no estúdio. Ela gostaria de saber, caso um idoso de 77 anos deixou de votar na eleição passada, pode votar nessa eleição atual? Acho que se tiver kit, né? Ele precisa ter regularizado essa situação anterior, né? Para que ele possa, ao chegar no seu local de sessão, de votação, ele constar da lista de eleitores daquela sessão. Então, é preciso que ele verifique a regularidade. Ele pode não ter votado, mas ele pode ter se regularizado posteriormente. Doutora, a gente recebeu esta semana uma recomendação do Ministério Público, da Promotoria Geral, né, da Eleitoral, informando os promotores sobre o voo da madrugada, né, que é o derramamento de santinhos nas proximidades dos colégios eleitorais, das escolas onde são colocadas as urnas. Como é que vai ser esse trabalho? Porque normalmente aqui em Mossoró tem alguns pontos onde a gente de certeza vai amanhecer ali com muitos santinhos. Como é que vai ser esse trabalho da promotoria? Boa pergunta, Praxedes. De fato, o voo da madrugada, e aqui em Mossoró, ele já tem percebido, não é de agora, né? De outras eleições já se tem percebido isso. Ou seja, os principais colégios eleitorais aqui do município, eles acordam completamente sujos ali daqueles panfletos, né, de santinhos de candidatos. O trabalho, administrativamente, a própria Justiça Eleitoral, ela normalmente entra em contato previamente com o município para solicitar que haja uma limpeza, ou seja, que possuam garis ali, logo no início das horas, né, do dia, para que faça essa limpeza e evitar, porque o objetivo é evitar a influência
ao eleitor indeciso, né? Aqueles santinhos ali jogados ali pode influenciar de alguma forma o voto do eleitor. Então, nosso trabalho vai ser, houve sim essa recomendação para o Ministério Público Eleitoral levantar essas informações da autoria desse ilícito, ou seja, é um crime, né? Considera boca de urna. Então, quem praticou esse crime, a dimensão ali, se o candidato ele tem conhecimento disso, porque ele é um beneficiário, né, diretamente do crime. Então, o nosso trabalho vai ser tentar impedir que aconteça o crime e, infelizmente, se vir a acontecer, os responsáveis eles serão sim processados, ainda que não haja uma prisão em flagrante, porque pode ser que aconteça na madrugada, mas ainda que não haja prisão em flagrante, será apurado a responsabilidade. Uma dúvida que eu tenho é que em quase toda a rua, em quase todos os locais, tem câmeras de segurança. Essas câmeras poderão ser solicitadas, essas imagens? Com certeza. Com certeza. Qualquer fato ilícito acontecido em via pública, as autoridades que investigam o ilícito, ela pode sim, com poder de requisição, coletar essas informações e dessa forma a gente vai poder ter mais um elemento na busca da autoria, né? Porque a materialidade vai estar à vista, mas a busca da autoria desse ilícito eleitoral. Só para registrar, essa também foi a questão do Niel, do Sumaré, que acabou de perguntar aqui para a gente por que os políticos jogam os papéis nas ruas de Mossoró. Pois é, querendo ali na intenção, viu, Niel, de pegar aquele eleitor desavisado que no momento da eleição, nas primeiras horas de votação, chega no local de votação sem ter certeza do seu voto, sem lembrar o número do candidato ou alguma coisa nesse sentido. Olha para o chão, está ali, cheio de santinho com opção para ele pega uma tentativa de influenciar, né, no voto ali daqueles eleitores que vão chegando aos locais de votação. A promotora já explicou, é irregularidade eleitoral e a promotoria atuará neste sentido ali no dia da eleição. A promotora, a atuação, como a senhora já explicou, em eleições gerais, ela realmente é mais para a promotoria do Rio Grande do Norte de uma forma geral e aqui nas zonas a promotoria atua como auxiliar. Mas existe uma atuação mais intensa no caso da promotoria da 33ª em específico aqui, que trata da propaganda, porque existe o poder de polícia ali de atuação na coibição dessas irregularidades na propaganda eleitoral. Como é que funciona? Então, principalmente no dia, e agora a gente vai, né, se encaminhar para o dia das eleições, o que acontece, infelizmente, com muita recorrência, são os crimes ocorridos no dia da eleição, né? Então, você tem essa boca de urna, que isso acontece de várias formas, aglomerações de pessoas, ou uso de vestimentas que identifiquem de formas aglomeradas, né? Padronizadas, aglomeradas, que identificam ali o seu candidato e aí pode influenciar o voto do eleitor, transporte irregular de eleitores. Então, são ilícitos eleitorais, normalmente, e aí eu estou falando do dia da eleição, que toda a atribuição do crime, não só do dia da eleição, mas durante todo o processo eleitoral, é do Ministério Público local, né? Então, a parte criminal é do Ministério Público local. O nosso trabalho é junto a polícia, que investiga também os ilícitos, apurar os fatos, apurar a responsabilidade, apurar a materialidade e a autoria e ajuizar as ações cabíveis, né, as ações penais cabíveis. No nosso caso aqui em Mossoró, será o ajuizamento das ações penais cabíveis, onde o processo criminal vai se desenvolver, compra de votos, né? Vai desenvolver durante após as eleições, principalmente. Então, nosso trabalho não só em auxílio ao levantamento de informações para a Procuradoria Regional Eleitoral, num âmbito local, porque os processos vão ficar aqui, os processos criminais vão ficar aqui, nós iremos atuar, ajuizar, né, enfim, dar todo o encaminhamento nesse processamento, e é um processo criminal até de forma comum, né?
toda a atuação é nossa, junto com, obviamente, a polícia responsável por investigar esses fatos. O TSE publicou resolução sobre o uso de celular na cabine de votação. E a senhora disse que vai passar o dia da eleição nas ruas fazendo essa fiscalização. E se verificado algum tipo de pantinha aí por parte do eleitor, algum tipo de situação que queira prejudicar o andamento ali da votação em determinado local de votação, o que pode acontecer com esse eleitor que mesmo assim quer insistir ou vai querer insistir em usar o celular mesmo com essa proibição? Ele vai ser imediatamente retirado da sessão de votação. Então, ele não pode fazer uso do celular na sessão de votação. Será questionado se ele está com o celular, né? É importante que o eleitor vá para a sessão de votação sem o celular, porque isso será questionado, né? E caso ele até demonstre estar e não deixe, porque ele tem que entregar na mesa, né? Na mesa de sessão, sem levar até a cabina, caso ele não assim proceda, ele não vai poder votar, porque há um poder de polícia ali e ele pode ser impedido a exercer o seu direito de votação, porque ele está descumprindo uma norma que é o não uso de aparelho celular, filmadoras, né, dentro do espaço da urna de votação. A confusão também que ele criar também já é um problema. Muito provavelmente ele será retirado pela polícia e vai ser encaminhado para a delegacia para apuração dos fatos, que pode sim configurar um ilícito eleitoral. É possível que configure sim um ilícito eleitoral, esse tumulto que ele venha causar. A gente tem aqui a participação do Marcos Galdino, ele pergunta... ele não estava no início do programa, pergunta em que deu a manifestação dos enfermeiros. Os enfermeiros se manifestaram hoje aqui em Mossoró. Ele pergunta, nós podemos ser prejudicados? Podem ficar sem o piso, né? A luta é justamente essa, isso ainda está sendo discutido em âmbito nacional, soluções para a origem da renda para cumprir com o pagamento do piso. Existem várias soluções apontadas por diversos políticos e instituições para resolver essa solução que deve acontecer mais para frente. E a segunda pergunta dele, ele disse, minha esposa é de Fortaleza, nesse feriadão vou estar em Fortaleza, posso voltar para presidente? Só se tivesse solicitado o voto em trânsito dentro do prazo, que terminou ali em agosto. Se você tinha o planejamento de viajar no feriadão e queria voltar, tinha que ter solicitado, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, o seu voto ali, para registrar, inclusive, que você iria votar em Fortaleza, para definir já o seu local de votação e esse pedido. Se não solicitou, não pode votar. Seu candidato vai ficar sem o seu voto e o da sua esposa, viu, Marcos? A não ser que você esteja aqui no domingo para votar no seu domicílio eleitoral. Voltando nossa conversa com a promotora Patrícia Antunes. Doutora Patrícia, nesse momento de muito questionamento sobre as instituições no país, queria que a senhora falasse um pouquinho da importância do Ministério Público Eleitoral como instituição, como parte do processo democrático no nosso país. O Ministério Público, assim como todas as outras instituições que compõem o sistema de justiça, né? Nós trabalhamos numa rede, né? Mas somos corresponsáveis por primar pela regularidade, e aí falando de eleições, primar pela regularidade do pleito, desenvolvimento do pleito eleitoral, ou seja, que o eleitor possa fazer sua escolha política, né, sem influência, sem negociar o seu direito, né, que é o voto. Então, uma escolha legítima, uma escolha não influenciada. Então, o nosso trabalho, não só nas eleições, mas de um modo geral, eu diria que, e resumidamente, de forma muito simplória, é buscar a regularidade e o respeito ao ordenamento jurídico, né? E a democracia, ela exige isso, que as instituições, que a população e todas as demais instituições respeitem o sistema, e o sistema é composto por instituições. Essas instituições, a cada uma tem o seu papel, né? E é importante que se respeite o papel de cada uma,
para que nós tenhamos um sistema, um ordenamento jurídico transparente, democrático, regular e que respeite o direito previsto, que respeite o direito do cidadão. Promotora de Justiça, doutora Patrícia Antunes, muito obrigada pelos esclarecimentos no programa de hoje. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã, 7h25 da noite, ao vivo aqui na TCM. Ótima noite e até lá.